Boa noite, queridos. Eu quero lhe dar as boas-vindas para esse culto da vitória. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desse culto. Então, fique conosco até o final. Aproveite o máximo desse culto e envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. E vamos juntos adorar o nosso Deus, louvar ao nosso Senhor. Bom culto e Deus te abençoe. Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto da vitória. Queria chamar você para estar em adoração agora com o Senhor, com a sua família. Então feche os seus olhos, deixa Deus agora ministrar sobre o seu lar, sobre o seu coração. Queremos, Espírito Santo, que o Senhor traga paixão pelo teu nome, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga alegria a cada pessoa que está adorando neste momento. Esse não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar tua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será sua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Esse não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar tua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer
Glória a Deus! Estamos de volta depois desse louvor abençoadíssimo e agora nós vamos ter aquele momento especial, o momento, de ofertório, onde nós temos a oportunidade de juntos estarmos investindo no reino de Deus, potencializando o crescimento do reino de Deus através da nossa igreja local. Quero ler com você um texto que está ali em Deuteronômio, no capítulo 28. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1, que diz assim: Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que hoje lhes estou dando, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhe dará todas estas bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Amém, queridos? Moisés, ele dá essa palavra ao povo e é muito importante a gente compreender que o princípio, ele continua o mesmo. É o princípio da obediência. Você percebe que todas essas bênçãos aqui que Moisés menciona, elas estão condicionadas à obediência a Deus. E nos nossos dias não é diferente. Para que sejamos abençoados, para que sejamos prósperos, nós precisamos obedecermos ao Senhor. Então esse é o caminho, essa é a chave para sermos abençoado. Fala aí para o seu vizinho, a chave para sermos abençoados é a obediência. Então vamos orar juntos, por favor. Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá a direção, o Senhor nos dá os princípios para que possamos obedecê-los e colher os frutos dessa obediência. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua provisão nas nossas vidas. Nós agradecemos e pedimos que o Senhor continue suprindo todas as nossas necessidades, suprindo as necessidades da tua igreja e nos fazendo transbordar para a direita, para a esquerda, para a frente, para a retaguarda, em tudo o que fizermos. Nós louvamos o teu nome e queremos consagrar a ti as nossas sementes. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer graças a Deus, você pode dizer glória a Deus. Então faça isso agora, usando o nosso QR Code, faça uma transferência, ou se preferir, nos próximos dias, fazendo um depósito em uma agência bancária ou uma casa lotérica. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semeadura. Paz. Olá, queridos, a paz do Senhor para você. Agora é o momento de compartilharmos a palavra de Deus no nosso culto da vitória. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, e nós vamos estar lendo a partir do verso 22 até o verso 33. Mateus 14, do verso 22 ao verso 33.
Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temas." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Amém? Verdadeiramente, Jesus é o Filho de Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é submergindo. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos por esse momento de leitura da Tua Palavra, aonde estaremos compartilhando com aquelas pessoas que estão nos seus lares, no carro, no trabalho, aonde estiverem, Senhor Deus, que o Senhor possa falar ao coração de cada pessoa, mostrando que o Senhor verdadeiramente é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Submergindo. O que é submergir? Segundo o Aurélio, submergir pode ser também mergulhando, absorvendo, tragando, arrasando, destruindo ou afundando. E Pedro, o discípulo de Jesus, conforme nós lemos aqui na palavra de Deus, e é por causa disso que o tema é submergindo, ali no verso 30, Vamos ler de novo o verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Pedro teve medo. E começando a submergir. Pedro submergiu. Pedro começou a afundar porque ele teve medo. Mas esse é o momento em que Jesus, e se você chegar, voltar um pouquinho aí em Mateus capítulo 14, você vai ver que João Batista tinha acabado de ser decapitado, morto por Herodes, e Jesus estava triste, porque ele tinha perdido um amigo, o seu primo, o seu precursor, que era o João Batista, aquele profeta, um dos últimos que eu gosto de chamar de profeta, antes de Jesus, que começou a pregar o arrependimento do coração do homem. E Jesus estava triste por isso.
Ele tinha acabado de perder um amigo. E você vai ver, caminhando aqui no capítulo 14, que logo depois da multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus, ele vai para o monte, sozinho, orar, porque ele estava muito triste com a perda de João Batista. Batia no coração dele. E ele chega para os discípulos e fala: olha, se afastem da beirada da praia, né, da beirada da terra, e vão, né, para o meio, que eu vou orar. E eles foram se afastando, e Jesus ficou orando ali sozinho, até que chegou um momento, Jesus resolveu ir ao encontro deles. Né? Se você ler outras versões, vai dizer que eles estavam a vários estádios de distância. E um estádio corresponde a mais ou menos 168 metros nos dias de hoje. E a palavra diz que eles estavam uma distância, né, grande. E Jesus teve que caminhar sobre o mar. Mas é interessante, queridos, que eu quero subtrair desse texto 3 gritos. 3 gritos que muitas das vezes nos levam a submergir. 3 gritos que mostram que muitas das vezes nós não estamos confiando plenamente no Senhor Jesus. E o primeiro grito que eu quero falar para você está lá no verso 26. É um fantasma, eles gritaram, quando viram Jesus. E está lá, quando o viram andando sobre o mar, ficaram o quê? Aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Está aí no verso 26. Mas fantasma, conforme as Escrituras e conforme o ensinamento cristão, ele não existe. Né? Exteriormente, os fantasmas não existem. Mas eles gritaram: é um fantasma! Porque muitas das vezes, queridos, o fantasma, ele está em nosso interior. O fantasma está na psique da pessoa, está aqui na sua mente, na sua cabeça, é uma coisa que não existe, e você coloca ali, né, dentro da sua caramiola, vamos dizer assim, e começa a ver coisas que não existem. Assim estavam os discípulos, eles estavam vendo coisas que não existiam, fantasmas. Há pessoas que são assim, sofrem uma perda ou cometem algo de errado e aquilo fica rondando a sua mente como se fosse um fantasma. Mas fantasma não existe, só aqui dentro, no seu interior, na sua mente. E aí eu quero citar um problema muito, né, parecido com isso, para vocês entenderem. Está lá no início do capítulo 14, quando Herodes, né, ele era tetrarca, né? Está lá, Herodes o tetrarca. Ele era um homem poderoso, ele tinha a 4ª parte de Roma, ele comandava tudo era dele, a 4ª parte. E um belo dia, né, Herodes fez aniversário e Herodias, a sua mulher, que foi esposa, né, do parente dele lá, do irmão dele, do primo, não sei, não lembro agora direito, ela tinha uma filha. A Bíblia não cita o nome dessa filha, mas diz que essa filha dançou para Herodes. E Herodes falou para ela: olha, se você dançar para mim, peça até a metade do meu reino que eu vou lhe dar. Aquela menina, e tudo leva a crer que ela deveria ser muito nova, talvez tivesse 18 anos, 17 ou 16, ou 20 e poucos anos, ela dançou uma dança sensual, uma dança que
levou e despertou a Herodes a cobiçar aquela menina. E ela dançou. E ao final da sua dança, Herodes chega para ela e diz: peça o que quiseres, que eu vou lhe dar. Imagina. E aquela menina corre até a sua mãe, fala no ouvido da mãe, e a mãe chega para ela, e eu acredito que você já conheça essa história da Bíblia, diz para ela, diz para ele que você quer a cabeça do João Batista. E Herodes, como ele tinha prometido, e palavra, né, do tetrarca não voltava atrás, assim foi feito. Ele mandou decapitar João Batista e entregou a cabeça dele, né, numa bandeja. E esse fantasma, né, esse fantasma dele ter errado, dele ter matado João Batista, ficou atordoando a mente dele durante toda a sua vida. Tanto que, quando ele soube de Jesus, ele achava que era o João, o Batista que tinha ressuscitado, porque ele não ouviu João Batista, que falava para ele: você está errado, você está em adultério. Mas ele não ouviu e estava com a mulher do irmão dele. E isso ficou na mente dele, no coração dele, e muitas das vezes, queridos, nós temos fantasmas em nossas mentes, por erros do passado, por problemas que estamos passando, por uma conta que vai vencer amanhã, ficamos com esse fantasma em nossa mente, mas não um fantasma externo, um fantasma interno, um fantasma que vem da psique, do homem, do seu pensamento, criado por ele próprio. Esse era o fantasma que os discípulos estavam gritando aqui. Eles são criados, esses fantasmas, em nosso interior, assim como teve o problema com Herodes. Ele criou um fantasma. A tristeza dele, a decepção dele de ter matado João Batista foi tão grande, até porque João Batista tinha falado para ele: você está em pecado, você está com a mulher do seu irmão, você precisa mudar, isso não faz bem ao seu coração. E ele foi avisado várias vezes, tanto que chegou ao ponto de ele levar João Batista à prisão. O medo nos afasta da confiança. O verso 26 ainda fala, eles gritaram: é um fantasma! E gritaram de medo, Só que, no verso 27, Jesus mostra para eles pararem. Parem com isso. Fantasma não existe. Fantasma muitas vezes existe no nosso interior. Ah, eu não vou conseguir, eu sou o menor desse mundo, ninguém me ama, ninguém me quer. São fantasmas que criamos no nosso interior que precisam ser destruídos pela presença do Espírito Santo de Deus, pela presença do Senhor Jesus em nosso coração. E no verso 27, Jesus fala imediatamente para eles. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Esse sou eu que Jesus fala é o mesmo sou eu que Moisés ouviu de Deus. Quando Moisés falou: Senhor, como as pessoas vão acreditar que eu falei contigo? E Deus fala: diga para eles, eu sou, te enviou. E esse sou eu que Jesus fala aqui é o mesmo sou eu, representado lá, né, com Moisés, através do povo lá no Egito. E Jesus fala: coragem, sou eu, não tenham medo. Sou eu, igreja, sou eu que estou aqui.
Não tenham medo, não criem fantasmas, caminhem comigo, creiam. E os discípulos viram que não era um fantasma. Aleluia! Era o Senhor Jesus, era o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E aí nós vamos para o segundo grito. O segundo grito está lá no verso 30. Senhor, salva-me! Quando eles viram que era Jesus, né, devia todo mundo falar, Jesus, caramba, esse Jesus é demais, ele está andando sobre o mar, né? E aí o Pedro, né, chega e fala, olha, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus falou para ele, venha, venha. E no verso 29 ainda, o que acontece? E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Amém? Foi ter com Jesus. Um discípulo deve fazer aquilo que o seu mestre manda. E isso Pedro fez. Pedro não pensou duas vezes. Se o Senhor Jesus disse para ele, vem Pedro, anda sobre as águas comigo, ele prontamente, obediente, ele começou a andar sobre as águas. Aleluia. Nessa noite, o Senhor Jesus está falando para você também, venha, ande sobre as águas, venha, não tenha medo. Você pode estar vendo que as coisas estão meio cheias de problemas, cheias de dificuldade, mas eu, Senhor Jesus, quero lhe dizer nessa noite, venha, ande sobre as águas, tenha fé, creia, o Senhor Jesus está te convocando, o Mestre te chama, levante e ande sobre as águas. E no verso 30, reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. E começando a submergir, aí o segundo grito, ele gritou, salva-me, Senhor! Salva-me, Senhor! Pedro, ele não teve orgulho e reconheceu que Jesus era o único que poderia salvar. Amém? Pedro era o que antes de encontrar com Jesus? Pescador. E pescador, né? Pelo menos eu acho, irmão, eu já nadei um pouco, hoje em dia não nado mais nada. Se eu for num barco eu tenho que botar um colete, porque senão eu afundo. E Pedro não, Pedro era um pescador, estava acostumado com chuvas, com ventos fortes, e no momento que ele começou a afundar, ele podia o quê? Muito bem, né, nadar de braçada e voltar para o barco, mas ele não fez isso. Ele em nenhum momento achou que ele poderia salvar a si próprio, e ele grita, Senhor, salva-me! E esse salva-me aqui, querido, que está no verso 30, não é um salva-me escatológico, não é o salva-me de salvar a vida, de o Senhor Jesus deu a vida na cruz do Calvário, não é o salva-me escatológico, esse salva-me é o salva-me de tirar você de uma doença, de uma enfermidade, de uma falta de emprego, de um problema na sua família, de um problema com seu filho. Esse é o salva-me que Pedro gritou naquele momento. Ele não tinha deixado de crer em Jesus, ele não tinha deixado ou perdido a sua salvação, porque ele já estava salvo, porque ele acreditava que o Senhor Jesus era o Filho do Deus vivo. E esse salva-me que colocamos aqui nessa noite é o mesmo salva-me que eu e você devemos usar para conclamar, para pedir,
para suplicar ao Senhor Jesus que Ele venha nos salvar. Venha nos salvar, nos livrar do homem mau, das doenças, de toda e qualquer enfermidade, dos acidentes. Esse é o salva-me do verso 30, e não um salva-me escatológico. Pedro não foi orgulhoso e reconheceu que Jesus era o único que poderia o salvar. Eu não sei você, de repente você está passando por uma situação em sua vida e está achando que Jesus te abandonou, que Jesus não está ligando mais para você, mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor Jesus está à sua frente, ou melhor, está defronte de você, virado para você, andando sobre o mar. Ele te deu autorização para andar sobre o mar, para todos os cristãos na face da terra, para a sua igreja em geral, andar sobre o mar. E no momento que você venha cair, afundar, por causa dos problemas da vida, por causa das dificuldades da vida, Ele prontamente está ali para estender a mão e te salvar. Aleluia! E para finalizar, o terceiro grito: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Aleluia! Eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. No verso 32, olha o que diz: quando entraram no barco, o vento cessou, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Eles não esperaram chegar até a terra, até a praia. Eles começaram a adorar a Jesus ainda em alto mar, ainda dentro do barco, mesmo ainda não estando em terras firmes. E é isso que nós precisamos fazer: adorar ao Senhor Jesus, mesmo quando ainda estamos dentro do barco em alto mar. Você precisa ter fé, querido, e acreditar que tudo está sob o controle do nosso Deus. Aleluia! Ainda no barco, eles adoraram a Deus. Nos tempos difíceis, adore a Deus. No tempo de alegria, adore a Deus. No tempo de morte, adore a Deus. No tempo de escassez, adore a Deus. Adore a Deus todo o tempo. Adore a Deus. Porque Jesus está no controle das nossas vidas, da minha vida, da sua vida. Creia nisso, aleluia, e você será vencedor, e você será, surpreendido pelo poder de Deus na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia. Jogue fora, os fantasmas que estão rodeando a sua mente nessa noite. Apague eles, apague. Não é o fantasma, é o Senhor Jesus que tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Creia, grite sempre: Senhor, salva-me! E Ele estará ali de mãos estendidas para te salvar. E por último, antes mesmo do milagre ser totalmente concretizado, adore a Deus, adore, louve a Ele e diga: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por esse momento, Senhor Deus, de reflexão da Tua palavra. Deus, eu não sei o que vai no coração daqueles que estão me ouvindo, Talvez estejam
tristes, magoados, precisando, Senhor Deus, de uma palavra amiga, de um incentivo, mas que nessa noite eles possam entender que esses fantasmas que muitas das vezes aparecem nas nossas mentes, nos nossos corações, são mentirosos e podem ser destruídos com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Pai, toque na vida de cada pessoa nessa noite, conforta os seus corações. Pai, em nome de Jesus, salve essas pessoas que estão com dificuldade de vencer obstáculos, que nessa noite eles consigam vencer o obstáculo da incredulidade, vencer o obstáculo da tristeza, em nome de Jesus, e que eles possam nessa noite acreditar e declarar que verdadeiramente o Senhor é o Filho do Deus vivo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha um ótimo final de semana. Eu quero convidar você ainda para estar em nossos cultos presenciais. Agora, próximo domingo, às 10 da manhã e às 17h30. No segundo culto, às 17h30, nós teremos o tema família. Estaremos orando pela sua família, pelos seus filhos. Então venha cultuar a Deus conosco às 17h30 no culto da família, tá bom? O nosso endereço, Rua Doutor Porciúncula, 1598, aqui em Venda da Cruz, ao lado da subestação da Enel. Vai ser um prazer receber você aqui na Paz Church São Gonçalo, tá bom? Que Deus te abençoe e fique na paz.